Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui hoje para o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o GEPEC. Recebam as nossas vibrações mais saudosas de fraternidade, de alegria por estarmos aqui hoje, a fim de compartilhar alguns raciocínios sobre um tema tão lindo, tão importante, né, tão constitutivo para os desafios que nós precisamos enfrentar, como o da gratidão. Em especial, hoje, o tema da gratidão como roteiro de vida, inspirados naquilo que o Espírito Joana de Ângeles nos traz na sua 16ª obra da série psicológica, Psicologia da Gratidão. Antes da gente começar, para que nós possamos nos aclimatar psiquicamente, vamos fazer uma singela prece. Aqueles que se sentirem assim à vontade, que fechem os olhos, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizar Jesus e rogar a Ele: Senhor, que nós possamos ter a condição, não obstante o nosso estado de imperfeição, de nesse momento alcançar-te os sublimes desígnios, os bons propósitos. Abençoa-nos nesse nosso esforço humilde. Venha ao nosso encontro para fortalecer o nosso ânimo, a fim de que nós possamos perseverar sempre adiante, seguindo nessas veredas estreitas, com coragem e muito amor no coração. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos guarde na sua santa e divina paz. Que assim seja. Então, gente, vamos dar início às nossas reflexões modestas, porém faremos com os melhores sentimentos, com o objetivo de refletirmos sobre essa obra, que é uma obra excepcional, Psicologia da Gratidão, pela psicografia de Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles. É a 16ª obra da célebre série psicológica da nossa querida instrutora. Joana de Ângeles, na série psicológica, detém os seus conhecimentos, raciocínios e análise sobre a profundidade do espírito imortal que nós somos, as suas inclinações, os seus impulsos criativos, toda sua bagagem arcaica e as possibilidades de êxito. E ela coroa a série psicológica falando sobre a gratidão, esse sentimento profundo, essencialmente importante para o processo de auto-burilamento, para o processo de transformação moral do indivíduo. Tem uma frase, né, na verdade, um pequeno trecho, um extrato, que Joana coloca no início, né, de cada capítulo, e esse extrato, na verdade, está no capítulo de número 3, antecede o capítulo de número 3, que eu gosto muito e gostaria de começar citando. Ela vai dizer: Jesus, o homem-luz, maior exemplo de maturidade psicológica, fez da sua vida uma vida dedicada à gratidão. Pelo amor com que enriqueceu a terra desde então, vivendo exclusivamente para o amor, o perdão, a misericórdia e a compaixão. Ou seja, a gratidão é um desses sentimentos sublimes, modelares, apresentados por Jesus dentro do nosso programa de redenção. Nós já sabemos que o Cristo vem nos trazer o Evangelho com o objetivo de que ele seja roteiro luminoso para as nossas vidas. É uma mensagem que não está direcionada a espíritos puros, crísticos, mas para espíritos temporariamente imperfeitos, que andam às voltas com seus conflitos, com as suas dificuldades inúmeras. Para isso, o Evangelho é o fim e o meio em si mesmo, ou seja, o fim porque depois de praticar o Evangelho, de vivê-lo em cada uma das nossas experiências,
nós vamos nos transformar no próprio Evangelho vivo. Toda a nossa vida deve ser coroada de atos de amor, de renúncia, de abnegação, de misericórdia, de compaixão, de paciência, de mansuetude, de pacificidade para conosco e para com todas as outras pessoas. E ele também é o meio, porque a gente só atinge esse fim se efetivamente a cada dia, a cada experiência, né, a cada pequena oportunidade que surja, a gente busque exemplificar e viver pelo menos uma parte de tudo aquilo que o Cristo foi capaz de ser modelar e de exemplificar para nós. Então, quando Joana cita a gratidão como a dedicação para a qual, né, o móvel para o qual Jesus se colocou, né, se direcionou, dedicando sua vida inteira à prática da gratidão, ela eleva esse sentimento, né, aos arcanos celestiais. Como dizer que a gratidão não é simplesmente um agradecimento. Quando alguém faz algo de bom para mim, eu reconheço isso e eu me sinto obrigada a retribuir, né? Se nós quiséssemos retribuir tudo que Jesus faz conosco, será que nós poderíamos? De modo análogo, mesmo ele, o puro por excelência, né? O Filho unigênito de Deus, será que se ele quisesse retribuir na mesma medida tudo que Deus faz por ele, faz por cada um de nós, né? Como que isso se processaria? Então, tem determinadas condições e a gratidão entra nesse ínterim quando a gente tem uma relação de criatura para com o Criador, né? Ou de criatura para com os outros elementos da criação, em que não necessariamente a gente se sente mais na obrigatoriedade de exercer uma reciprocidade, mas é como se a gente se afinizasse numa sintonia mais elevada de reconhecimento, né, dessa alegria inefável, dessa adoração, dessa sensação de pertencimento, né, essa vibração elevada de paz que irradia, que envolve, de amor, que emana e que nos imanta, né, dentro dessa lei de cooperação, desse grande amplexo que nós estamos unidos. Então, a gratidão, ela é sinal de maturidade psicológica. À medida que o ser vai evoluindo, vai percebendo que ser grato é uma forma de reconhecer que nós somos seres luminosos, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós temos um destino excepcional, né, que nos aguarda, que a nossa fatalidade é a evolução até a purificação. Por isso que a gente dá início, então, ao nosso capítulo de número 5 dessa obra, Psicologia da Gratidão, intitulado A Gratidão como Roteiro de Vida. Então, hoje a gente vai ter condição de falar um pouco sobre essa proposta, né? Antes de começar, eu acho importante colocar aqui alguns conceitos, porque Joana, nessa obra, como em outras da série psicológica, ela faz abordagens de algumas escolas psicológicas, né? Alguns conceitos que a gente encontra na psicanálise, na psicologia analítica ou junguiana, e nessa obra especialmente, ela faz muito uso desses conceitos, né? Porque já são conceitos consolidados na obra de Joana, visto que essa é a última da série psicológica. Então, ela já trabalhou esses conceitos adredemente. Então, como essa palestra, ela não faz parte de um estudo continuado, né, nesse momento, então é importante a gente falar um pouco desses conceitos para quem, porventura, não esteja muito a par, né? Por exemplo, ela inicia o capítulo dizendo, colocando os subtítulos de A Gratidão como Roteiro de Vida. O ser humano, perante a sua consciência, a busca do self coletivo mediante a gratidão e a plenitude. Bom, como é que a gente pode entender o self de acordo com a psicologia analítica ou junguiana?
de um modo muito bem simples, né, muito simples, muito assim, só para dar alguma definição, dar algum clarão nesse conceito, o self é o si mesmo. Jung definia como aquilo que estrutura o desenvolvimento da personalidade total, citando, inclusive: nós trazemos em nosso passado, isto é, o homem primitivo inferior com seus apetites e emoções, e só com um enorme esforço nós podemos nos libertar desse peso. Nos casos de neurose, nós nos deparamos sempre com uma sombra incrivelmente densa. E para se curar desse caso, nós devemos encontrar um caminho através do qual a personalidade consciente e a sombra possam conviver. Bom, na psicanálise, a gente tem os conceitos do consciente, inconsciente, pré-consciente, que fazem parte do que a gente chama da primeira tópica freudiana. Lembremos que Jung iniciou-se na psicanálise e, a partir de um determinado ponto, fundou a psicologia analítica. Então, ele faz uso de muitos conceitos psicanalíticos. E aqui a gente já sabe, né, intuitivamente, que o consciente diz respeito a essa instância psíquica em que nós temos a volição, a memória, a capacidade de discernimento, da razão, o controle, ou seja, o ego acaba sendo o mediador entre a consciência, né, aquilo que diz respeito às coisas que eu penso e a realidade que eu vivo, né. Tem os conteúdos inconscientes, que fazem parte desse repositório mais profundo, atemporal, que tem suas leis próprias, que traz os seus impulsos, como se fosse um conjunto de emoções ou pulsões um tanto quanto desordenadas, né, que aceitasse, inclusive, contradições, né, e que, vez por outra, emergissem à consciência para que o ego desse conta de administrar esse conteúdo. Né. Então, o self representaria um ente que não diz respeito nem à consciência, nem ao inconsciente propriamente dito. O self é um ente que diz respeito ao que essencialmente nós somos, em profundidade. O self acaba estruturando o desenvolvimento da personalidade total. Personalidade total, no sentido junguiano, diz respeito ao fato de eu acolher todos os conteúdos que fazem parte do meu ser, inclusive aqueles que estão reprimidos, recalcados ou na sombra, né? Para que eu possa integrar tudo isso à minha consciência, a fim de que essa consciência não seja apenas uma balizadora particular, né, da minha vida presente, mas abarque tudo o que em profundidade eu sou. Sombra para Jung, para a psicologia analítica, é considerado o lado obscuro, que está oculto de nós mesmos, o lado não demonstrável da psique humana. A sombra acaba coincidindo com o conceito do inconsciente freudiano e com o inconsciente individual junguiano. Ela não é necessariamente ruim, ela faz parte da personalidade total do indivíduo e consiste em tudo que nós desconhecemos ou que reconhecemos e não aceitamos em nós, que repudiamos, considerando que deve estar reprimido ou que ainda nós projetamos nos outros. Então, para que a gente possa ser levado, né, a construir, a consumar a individuação, outro conceito junguiano, a gente precisa acolher, aceitar, reconhecer o que está na sombra, com o objetivo de integrar isso à nossa personalidade total, trabalho efetuado sobre o self, da, digamos assim, supremacia do self em relação ao ego, né? Porque o ego está tentando nos proteger desses conteúdos, segundo a ideia, né, digamos assim, um tanto quanto ilusória dessa instância. Então, o que seria a individuação? A individuação é um caminho para a autorrealização. Citando Jung, ele vai dizer: a individuação significa tornar-se único, na medida que, por individualidade,
entenderemos nossa singularidade mais íntima e incomparável, significando também que nos tornamos nosso próprio si mesmo. Podemos, pois, traduzir individuação como tornar-se si mesmo ou realizar-se do si mesmo. Então, é o sonho do self. A individuação é o objetivo da gente se tornar si mesmo, né? Deixar de ter essa identidade fragmentária. A psicanálise entende o sujeito como o sujeito do inconsciente, o sujeito clivado, o sujeito fragmentário, né? Na busca incessante pela realização dos seus desejos, perdido de si mesmo, neurótico, né? Essa neurose é um sintoma de conflito psíquico, é a saída que a maioria de nós damos perante aqueles conteúdos que são perturbadores, que a gente não quer enfrentar, inclusive conteúdos esses que digam respeito a nós mesmos. Então, o processo de individuação é apresentado como uma resolução de tudo isso, em que a gente efetivamente vai aceitar esses conteúdos e, ao invés de permanecer fragmentado, vai colar todos os nossos pedacinhos, percebendo que nós somos esse contexto mais amplo. Bem se vê, a individuação é um caminho, ela não se equipara à perfeição moral. A individuação é um passo para a perfeição moral, né? Ela é aquele passo em que os conflitos que ressomam já não são mais necessários como uma forma de saída em relação aos conteúdos que me são desagradáveis, porque eu já aceitei esses conteúdos desagradáveis. Então, é um passo importante para que a gente possa tornar-se ou realizar-se de quem efetivamente nós somos em profundidade. E o último conceito, para que a gente possa entrar no texto, é o conceito do luminoso. Luminoso vem do latim numen, que é a representação do sagrado profundamente sentido. Ou seja, o luminoso é um sentimento de religiosidade que faz sentido para nós. É aquele momento do cair em nós mesmos, de uma espécie de iluminação, né, que nos faz gerar uma modificação especial na nossa consciência. Então, o luminoso é como se fosse um passo para esse processo de nos realizarmos no si mesmo, né? É como se fosse um despertar, um momento de despertamento. Então, o que Joana vai abordar nesse capítulo, Gratidão como Roteiro de Vida? Ela vai dizer que nós transitamos por níveis diferentes de lucidez, de discernimento e de maturidade psicológica, deambulando em diferentes etapas na nossa existência. Nós nos encontramos com outras pessoas que estão em tempos e em processos diferentes. E o objetivo disso é constituir o maior desafio existencial para nós. Enquanto estamos no nosso processo, encontramos outras pessoas que também estão nos processos deles. E que a nossa principal conquista é buscar substituir, conforme Jung propõe, a ilusão de uma felicidade transitória, fugidia, qual se fosse uma miragem, né, que a realidade acaba diluindo quando é posta em confronto, né, com o sujeito. Então, quando a realidade se apresenta, o sujeito não pode se evadir. Até pode. Há algumas estruturas clínicas que a própria psicanálise estuda, neurose, psicose e perversão, que são algumas respostas de como o sujeito lida com a realidade. Eu posso distorcer a realidade, eu posso negar a realidade e criar uma realidade acessória, né? Eu posso criar mecanismos de defesa e proteção contra aquela realidade, né? Ou posso aceitar a realidade gerando alguns sintomas que me causam sofrimento psíquico, para tentar encontrar um lugar em que eu mais ou menos goze de uma felicidade, de uma satisfação para atenuar esse padecimento, né. Esse conceito de felicidade, nos faz refletir o seguinte:
a felicidade que nós temos na nossa vida presente, ela é sempre relativa. E a gente precisa romper esse véu da ilusão para que a gente busque uma felicidade mais essencial, digamos assim. E essa felicidade essencial não está fora nas coisas do mundo ou nas condições que eu estabeleço com as coisas do mundo, né? Não está num casamento, não está numa formatura, não está numa audiência, não está no número de seguidores em uma rede social. A felicidade está dentro, quando eu aproximo-me dessa conquista existencial, voltando os meus olhos para o si mesmo, né? E ela vai dizer também que nesse ínterim o sentimento de gratidão se apresenta sob a injunção da capacidade de compreender e sentir o valor da existência terrena. Ou seja, eu só posso ser grata se eu conseguir perceber que a minha vida é uma dádiva, né? Que não tem ninguém me devendo nada, que eu não. Às vezes a gente acha que deveria ter mais do que efetivamente recebe. E aquilo que a gente mereceria não nos está sendo dado. Daí vem o sentimento de ingratidão. Então, a gratidão é justamente a gente se posicionar não como se a vida nos devesse alguma coisa, né? Mas como se a vida nos credibilizasse a oportunidade de ter as experiências para que nós possamos conquistar a felicidade que nós julgamos merecer, para que a gente batalhe por isso. Porque a vida já nos deu uma grande coisa, que foi a oportunidade de existir, né? E existir dentro dessas condições muito favoráveis que nós estamos vivendo. E aí a gratidão tem um sentido assim muito interessante, porque é gratidão não apenas nos momentos bons. Porque eu poderia, quando eu falo isso, né, e aí a gente lembra, por exemplo, da pandemia, Patrícia, como eu posso me sentir grata de estar reencarnada na Terra durante a pandemia? Justamente por conta do conhecimento do impacto da pandemia sobre o nosso processo evolutivo. A gente entende a pandemia não apenas como um infortúnio. É infortúnio, é um flagelo destruidor, porém também renovador de consciências. E entendendo-me como espírito imortal, necessitado de renovar-me para mais e para melhor, percebo que bênção é passar por esse processo. Isso não é negar que a pandemia gera pânico e dor, morte, luto, sofrimento, desespero, miséria, mas é entender que enquanto espírito imortal, eu alargo as minhas capacidades de entendimento para perceber a oportunidade preciosa, como nós cristãos chamamos, do testemunho que nos está apresentado. E aí Joana vai falar que algumas pessoas ignorantes e que conservam certo machismo acham que gratidão é um sentimento exclusivamente feminino, né? E entendendo a masculinidade, né, com respeito à força, brutalidade, excessivo vigor, né, de sentimento e total ausência de elementos mais superiores de ternura, bondade, abnegação e sacrifício. Penso particularmente que as pessoas que assim refletem, né, estão esquecidas de dois grandes símbolos, né, que ficaram marcados ao longo dos tempos. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, que era um símbolo de lealdade, candura, ternura, cuidado, proteção, trabalho, né, que deu a sua vida em amor ao Cristo, que sempre foi extremamente zeloso com relação aos laços familiares, principalmente aos cuidados com sua irmã Abigail, e esquecendo também de Chico Xavier, que não obstante homem, né, na sua última reencarnação, era o apóstolo do amor, né? Conseguiu transformar o exercício da sua mediunidade num mediunato, fazendo com que o exercício consciencioso, né, das suas faculdades medianímicas gerassem tanto bem, dando a sua própria vida
por amor a todos. Então, se esses dois não são símbolos do sentimento de gratidão, eu não sei exemplo assim mais forte e de homens, né, que conseguiram exemplificar isso, e dentre tantos outros. Então, Joana vai nos falar que, em consequência dessa natural manifestação de emotividade rica de amor, né, é, quando ela é recalcada, desprezada, acaba dando lugar à culpa inconsciente pela instalação da ingratidão. Ou seja, uma forma de pensar cultural machista pode impedir o ser do acesso à felicidade sublime que a gratidão proporciona por mera ignorância, por mero preconceito. Então, é uma ideia que a gente deve repudiar e lutar para esclarecer, né? É, Joana vai citar algumas analogias, né, do que seria gratidão, e numa delas ela vai dizer: o grão que se permite triturar é a gratidão que nele se encontra para se transformar em pão e em dádiva de manutenção à vida. Veja que a gratidão não tem muito a ver com uma ideia racionalizada, né? Não tem tanto a ver com a consciência, num sentido assim mais teorizável, né, do estado de vigília, do exercício da inteligência. A gratidão é muito mais um sentimento inato que a gente desenvolve quando estamos desenvolvendo também o nosso propósito de vida, a nossa razão de existir, para o grão dilacerar-se com o objetivo de virar pão na mesa mais oportunamente. E ela também vai dizer: porque pensa e sente, o ser humano é constituído pelas emoções, que na fase primária são agressivo-defensivas e, à medida que logra evoluir, transformam em reconhecimento e retribuição. Então, é normal a gente pensar que no processo evolutivo do ser humano nós ainda carregaremos, né, recordações, é, heranças atávicas que nos levarão a uma certa resistência ao desenvolvimento de gratidão. Mas à medida que o ser, pela sua vontade, evolui e progride, vê os benefícios e os frutos desse investimento. E ela vai fazer essa diferença que a gente falou no início, que não se trata de uma devolução equivalente ao que foi recebido, o caso da gratidão, mesmo porque há situações que a gente não consegue retribuir, né? Como sendo um pagamento pelo que se lhe ofereceu, mas sim uma emanação de alegria, de reconforto, pelo fruído e conseguido. E isso retrata o crescimento moral e espiritual que é demonstrável como gratidão em oferta à vida, né? E em oferta também ao próprio processo evolutivo, porque quem é grato se coloca num movimento de utilidade à economia universal, né? Entrando nesse processo da lei de cooperação. Então ela diz: não basta, porém, desejar-se a gratidão como flor espontânea, que medra em determinados momentos e logo emorchece. Ela deve ser treinada, exercida como forma de comportamento, externando-se em todas as situações de alegria e gratidão. Só que contra esse movimento, né, contra essa iniciativa, resistindo a esse processo, né, a esse treinamento, a essa forma de comportamento, estão os caprichos do nosso ego. Porque, em geral, a gente se crê merecedor de certas benesses, a gente age de uma forma educada, amável, gentil com as outras pessoas, esperando retribuição. A gente ama esperando retorno, a gente cria uma série de expectativas, né, que dizem respeito também a uma resposta das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas desconfianças, do nosso ego fragilizado, né? E a gratidão, ela na verdade
É como se fosse o regozijo por doar-se, né? A alegria por receber espontaneamente, sem esperar, né? Por perceber essa troca fluida, né? De benesses, eh, em que eu nem me julgo merecedora, né? Mas acolho com gratidão aquilo que recebo, porque fui digna, né? De ter tido essa graça, digamos assim, né? A gratidão, ela tem o seu sentido bem próximo ao de graça, ou seja, aquilo que é doado sem necessariamente que eu tenha trabalhado por acréscimo de misericórdia. Daí o fato de Joana dizer no início que Jesus, o homem luz, transformou a sua vida inteira dedicada à gratidão, à misericórdia e à compaixão. Tudo tem a ver com o sentimento de gratidão. Então a gratidão, ela é bem diferente do sentimento que costuma vigorar, pulular, perdurar nas nossas relações observáveis na nossa sociedade atual. Então, tem muita resistência, né, para a sua prática. E aí Joana faz uma exceção dos portadores de conduta, né, dos psicóticos, daqueles que romperam com a razão, que muitos têm um embotamento afetivo e que não têm a capacidade de desenvolver certos sentimentos, ou seja, excetuando-se esses casos, né, de certos quadros psicopatológicos mais graves, todos nós temos plena condição de desenvolver esse tipo de sentimento. Esses temporariamente estão castrados nessas grandes emanações e desenvolvimentos de afetividade, mas a grande maioria de nós não, né? Muitas vezes o que nos faz resistir à gratidão são as nossas ansiedades, as nossas irritabilidades, enfados, orgulho, caprichos, empáfia, presunções, mas com a alavanca da vontade, a gente resolve isso se quiser, né? E aí ela cita o exercício, portanto, da afeição que se gratula e se expressa de maneira gentil, enriquece a emotividade superior. Ou seja, quanto mais nós praticarmos a caridade naquilo que há de mais essencial, de mais sublime, que nós já conhecemos largamente, né? Pelos nossos estudos, pelo que Jesus nos ensina, mais fácil para nós será desenvolver o sentimento de gratidão. Quanto mais nós estivermos presos no orgulho, no egoísmo, resistentes a isso, estaremos. E aí Joana diz: nem sempre, porém, o indivíduo sente a gratidão por diversas razões. Infância infeliz, família turbulenta e difícil, relacionamentos mal-sucedidos, solidão, os complexos de inferioridade, superioridade, que acabam embrutecendo os sentimentos e desenvolvendo as ferramentas de autodefesa. E aí ela cita alguns passos para desenvolver a gratidão, não obstante todas essas dificuldades, que são muito traumáticas, que provocam sofrimento legítimo, mas que são superáveis através de uma psicoterapia especializada, através da autorreflexão e da gratidão como roteiro de vida. Então, os passos que ela coloca, né, destaca, são: primeiro deles, autoconhecimento. A simples constatação de que eu tenho impeditivos que não são imóveis, né, eternos, mas que são impeditivos para o desenvolvimento da gratidão, já é uma forma de compreender a gratidão, sentir, né, a necessidade de desenvolvê-la e já começar a percebê-la numa manifestação inicial. Segundo passo, conviver. Eu preciso me doar e me colocar nas relações do mundo, em contato com a vida, com a criação e com o Criador através do outro, para que eu possa ir desenvolvendo esse sentimento de gratidão. Então, Joana diz: a ampliação do convívio com outras pessoas, em que vai aparecer os pródromos do bem viver, a comunhão fraternal,
o desinteresse imediatista em oposição às condutas doentias, né? Surgindo espontaneamente o reconhecimento de amor, da ternura de tudo quanto existe, né? Adicionando-se a isso, perceber-se nas relações e perceber o outro, que tem a ver com rasgar o véu das ilusões. Então, não é um sentimento de gratidão por como eu imagino que o outro me trata ou por como eu gostaria de ser reconhecido. Gratidão tem tudo a ver com lucidez e pés na realidade, né? É você se perceber nas relações, como eu estou me sentindo, por que eu estou me sentindo, como eu estou percebendo ao outro, né? Começar a destacar no outro aquilo que de melhor ele pode oferecer e também dar ao outro aquilo que de melhor eu possuo. Isso é gratidão. Lembre que a gratidão tem uma relação com a minha participação positiva, construtiva no mundo, né? Nessa cooperação. E, por fim, reconhecer o lado bom da vida. Então, a gratidão também é uma espécie de olhar para a vida, como ela se apresenta, mas destacando aquilo que seja mais contundente para a construção da felicidade que eu almejo. Não é colocar lentes cor-de-rosa. Ah, a partir de agora sou gratiluz, né? E estou vendo aqui tudo lindo, o céu é azul, a pandemia está pegando fogo e eu estou tranquila, né? Tá tudo dando certo, né? Basta que a gente possa agora viver de água e de sol, né? A gratidão não tem nada a ver com isso. Mas a gratidão tem a ver com essa percepção mais ampliada em relação às contingências do mundo, né? Então, Joana vai dizer o seguinte, que a gratidão propicia o descobrimento dos valores que existem nos outros, a grandeza moral de que muitos dão mostras excelentes que acabam despertando a gratidão como retribuição mínima ao contexto social em que se vive. Então, eu estou vendo o esforço, né, dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, dos trabalhadores de um modo geral, para dar continuidade à vida, né, para seguir adiante, esse grande esforço de imunizar a maior parte da população, de todo mundo se cuidar e cuidar de si, e assim também cuidar do outro, cuidar da saúde coletiva. Poxa, isso deve despertar em nós um sentimento de gratidão pela vida e de pertencimento à coletividade, para que eu também possa dar a minha parte a esse processo, né? E a psicoterapia da gratidão é tanto preventiva quanto curativa. Preventiva, porque os conflitos que seriam desenvolvidos por conta dessa visão deturpada já não mais serão, porque eu mantenho uma expectativa diferente perante as coisas do mundo, né? E curativa, porque através do processo de gratidão eu posso, muito aos poucos, ir desmanchando essas impressões e construindo uma nova perspectiva perante a vida, ou seja, me vinculando a um ideal de engrandecimento pessoal e humanitário, né? Fazendo com que eu tenha uma certa conexão com aquela causa, com aquelas pessoas. Então, Joana diz: o sentimento de gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformada em emoção e sensação orgânica. Então, nós sentimos a repercussão psicológica e fisiológica da gratidão no controle das nossas emoções e também no nosso corpo, como alegria íntima e renovação, né, emocional para os embates da vida. Então, falando agora um pouco sobre o ser humano perante a sua consciência, Joana vai abordar que desde que ocorreu essa fissão, digamos assim, da psique, esse sujeito, né, elidido, clivado, que a gente falou no início, né, na nossa introdução conceitual, digamos assim, o self, né, junto com o ego, esses dois arquétipos, deram início para poder balizar as relações do ser humano com a realidade e conseguir
levar a consciência a se expandir, com o objetivo de nós amadurecermos psicologicamente e deixarmos um dia de sermos fragmentados, ou seja, despertar aquilo que há de mais profundo nesse sentido psicológico. E aí ela fala que no início, né, essa dor brutal, remanescente da necessidade de continuação dos instintos de conservação, de reprodução da vida orgânica, né, fez com que a gente deixasse para depois os ideais mais elevados que proporcionam prazer e harmonia, né, em detrimento daqueles que proporcionam sofrimento e equilíbrio. Mas que à medida que a gente vai se desenvolvendo, inevitavelmente a nossa consciência vai adquirindo níveis mais superiores a que ela está destinada, e aí vai havendo uma supremacia, né, desses ideais mais elevados em relação aos nossos remanescentes, por assim dizer, mais arcaicos. E aí ela fala, né, sobre o desenvolvimento da consciência em diversos exemplos, né, como por exemplo no Bhagavad Gita, no livro de Enoque, na dualidade arquetípica de Jesus e Satanás, no pensamento socrático platônico, desde quando a consciência surgiu até o seu processo de desenvolvimento. E falando sobre uma visão espírita, na esteira das sucessivas reencarnações, o espírita acaba aprimorando os seus valores ético-morais e intelectuais, propiciando o desenvolvimento das faculdades da beleza, da estética, da arte, que deixam ele em contato com esses sentimentos moralmente mais elevados. E à medida que a gente vai tendo essas experiências, que a gente pode superar aquelas outras, né, os episódios vivenciados no pavor, nós vamos começar a dar aso, liberdade a manifestações da afetividade. A princípio, uma afetividade muito egocêntrica, né, muito autorreferenciada, em forma de posse, de domínio do outro, para depois dar início a grandes atitudes de renúncia, de respeito do outro, cuidado do outro, pelo bem-estar do outro, caminhando para essa ampliação da consciência que impulsiona o espírito para as grandes conquistas. A gente observa isso até no nosso próprio desenvolvimento humano, né? Em geral, nós vindo, né, de uma infância, de uma adolescência um pouco mais conflitante, tumultuada, a gente vai experimentando as primeiras relações, né, despertando ali naquelas relações conflitos, problemas, ou não, ou fazendo com que nessas relações surjam as conquistas, né, que já foram nossas, consolidadas em termos de equilíbrio, de lealdade, né, de respeito, de tolerância, e na grande maioria dos casos vão vindo os desajustes e ali estão vindo os convites para que a gente possa se melhorar, melhorando as relações. Então, essa ampliação da consciência também vai se dando dentro da própria vida, né, da própria existência terrena. Então, o esperado é que, com o passar dos anos, a gente vá melhorando as relações. Já não cometa os mesmos erros, já não tropece nos mesmos escombros, né? Já passe a tratar as pessoas de um modo diferente, já se trate de um modo diferente, porque o amor próprio também vai sendo conquistado, né? E nesse comenos, explica Joana, surge o nobre sentimento de gratidão com as suas mais simples expressões de júbilo pelo que se recebe da vida, e posteriormente pela necessidade de retribuir, libertando-se da posse enfermiça e da paixão desequilibrante, antes orquestradas pelo ego e pelo arquétipo sombra. Então, à medida que a gente se desenvolve, a ideia é que a gente também expanda a consciência e demonstre essa maturidade psicológica nos relacionamentos, pautados também nesse sentimento de gratidão. Então, veja que
Com o sentimento de gratidão, não dá para se coadunar a ideia de que o outro está aqui para me servir, né? Que eu posso fazer o que eu quiser do outro, que o outro está sob meu domínio, que eu tenho controle, que é o meu marido, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Eu sei o que é melhor para o outro. A gratidão vai na contramão de uma série de posturas nossas, né, bem narcísicas. E aí Joana lembra que o sentimento de gratidão não deve se apresentar exclusivamente quando tudo ocorre bem, apenas, né? Quando os fenômenos psicossociais, emocionais e orgânicos encontram-se em clima de júbilo tão somente, mas também pelas ocasiões denominadas como adversidades. Aliás, é sobretudo nelas que a gratidão se manifesta. Gratidão é um São Francisco de Assis, no fim da sua vida, padecendo de dores lancinantes, com uma série de afecções, inclusive oculares, se submetendo a um processo de cauterização extremamente doloroso e sendo grato pela irmã dor, que nesse processo de adoecimento do corpo curava sua alma. Isso que é sentimento de gratidão, né? É lógico que é muito fácil da gente pensar, sentir gratidão, quando a gente não está esperando um entendimento por parte de alguém com respeito a algum drama nosso pessoal. E aí a gente percebe que a pessoa nos entende, nos compreende sem nos julgar. Poxa, um sentimento de gratidão imensa nos invade. Talvez a gente nem tenha condição ainda de dar essa compreensão para outra pessoa, dar esse entendimento a ela. Mas a gente se sente, né, tão grato. Mas a gratidão também precisa se expressar em outros momentos. Quando, por exemplo, eu me relaciono com alguém que eu amo muito e o relacionamento não iria dar certo. Porque os dois, ali naquele embate, um ia prejudicar o processo de aperfeiçoamento do outro. Aí, por alguma razão, há uma separação, esses caminhos, né, da vida, e o sentimento de gratidão, será que nos invade? Não porque a gente ache que se livrou, né, como a gente fala, foi livramento, né? Não exatamente nesse sentido, como se o outro que antes prestasse e fosse assim o príncipe ou a princesa encantada, agora virou um sapo, né? Mas o sentimento de gratidão por perceber que a vida está movendo, digamos assim, os pauzinhos, né? Está se movimentando para poder proporcionar a você o real aprendizado, aquilo que você realmente precisa. Não o que você deseja, o que você gostaria ou o que você merece, mas o que você precisa. Então, isso também é ser grato. E aí, Joana diz: o desafio à gratidão se dá nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades, que são também parte do processo desafiador da evolução. Porquanto nem sempre os céus humanos estarão adornados dos astros, sendo todos convidados a atravessar a noite escura da alma, com a luz do sentimento reconhecido a Deus, pela oportunidade de experienciar novas maneiras de viver. E ela nos lembra do mito de Jó. Jó que perdeu tudo, teve seus filhos assassinados, rebanhos, servos, escravos, recursos financeiros e em momento algum se revolta. A mulher, inclusive, o espezinha, né, tenta fazer uma apologia que a vida dele acabou e que ele teria que voltar as costas contra Deus. Em momento nenhum ele desiste, né, seguindo sempre adiante e aceitando os desígnios de Deus acima de tudo, para que ele também pudesse prosseguir e continuar. E se torna imensamente grato por conta de ter tido, digamos assim, a devolução em dobro, né, depois de todos esses processos. Então, Joana também diz que a gratidão se torna o estado luminoso, que enseja a conquista cósmica, recomendada por Jesus, como sendo a instalação do reino dos céus nos arcanos do coração. Como a gente explicou no início, esse grande despertar, sabe quando faz sentido, né, para a gente, que
que agora entendi o que é efetivamente a construção do reino dos céus nos corações humanos. E falando agora um pouco sobre a busca do self coletivo mediante a gratidão, Joana vai dizer que por muito tempo as próprias heranças arquetípicas da intolerância religiosa movem o ser humano e alimentam os seus conflitos, né, e os seus comportamentos neuróticos. E que essas doutrinas castradoras, inconsequentes, foram responsáveis pela geração da culpa, da autopunição, né? E que passados esses tempos, né, digamos assim, dessas religiões mais atávicas, hoje o materialismo científico na exacerbação do corpo propõe um outro tipo de agente escravocrata de consciências, digamos assim, que exige mecanismos, comportamentos doentios, né? E que a gratidão é um modo também da gente conseguir lidar com tudo isso, como se fosse a opção pelo meio termo, né? Para fugir de posicionamentos extremistas. E aí Joana nos diz que indivíduos portadores de conflitos severos, sem a coragem para o autoenfrentamento, acabaram se refugiando no dogmatismo defluente da ignorância para transferir suas inseguranças e angústias para outros, através desses processos punitivos. E que nesse ínterim, né, já que a punição por si só, esse flagício, não vai nos levar ao aprimoramento espiritual, surge diversos mecanismos de fuga justamente para afastar, né, o ser do seu si mesmo, né, da sua plenificação. Ou seja, a gente passa a ficar excessivamente preocupado com a satisfação egóica do que efetivamente plenificado. Né? E, contrapondo-se a tudo isso, o sentimento de gratidão desaparece para dar lugar ao desconforto da vida física, dos seus fracassos. Né? A percepção de que a Terra não é uma zona de padecimentos, mas uma escola de bênçãos, onde se vivenciam experiências de refazimento em construção no rumo da plenitude, é ter uma atitude de gratidão em relação a esse planejamento reencarnatório, a essa existência física. Todos nós sentimos desejo e temos capacidade, né, de amarmos, de sermos amados, mas para isso é preciso que a gente ambicione, conquiste valores que efetivamente nos cause planificação e felicidade íntima, que a gente aceite as nossas oscilações emocionais, que a gente vá percebendo as dificuldades que a gente tem de progredir, mas o nosso esforço insistente para poder ser, no dia de amanhã, melhor do que fomos hoje. E que é fenômeno normal, como diz Joana, o desejo de ser aceito, benquisto, no grupo social de que a gente faz parte. E que isso não produz necessariamente nenhum prejuízo à nossa evolução moral. Né? Antes, pelo contrário, constitui um estímulo para os valores adormecidos, desde que a gente não faça disso a nossa meta de vida, o nosso propósito existencial. Ah, quero ser aceito e amado, e quando eu não sou aceita e amada, eu me sinto rejeitada, desprezada, e isso recai, né, como autorrecriminação contra a minha autoestima, né? Eu já não me sinto mais capaz de fazer com que as pessoas gostem de mim, né, de ser uma pessoa benquista em um determinado lugar, porque isso vai dando início a uma série de distonias emocionais e de desarmonias que a gratidão pode vir ao meu encontro para equacionar. Então, Joana vai dizer: lentamente o indivíduo percebe quantos valores positivos se encontram presentes no imo, aprendendo a respeitar a vida e suas conjunturas com alegria, modificando uma que outra circunstância ou realização e, ao mesmo tempo, descobrindo a bênção da gratidão por tudo quanto lhe acontece e frui, ampliando-se em direção à sociedade. Então, isso significa que, para que a gente possa se integrar nesse contexto mais amplo,
é preciso que a gente se perceba e se entregue para a construção do que ela chama desse self coletivo, né? Que acaba ensejando adaptar-se dentro das situações externas, dentro do contexto social e cultural em que nós estamos imersos, sem perder a nossa identidade, sem nos afastar do nosso próprio self, do nosso si mesmo, né? Mantendo-se feliz justamente por compreender a utilidade da nossa existência nesse conjunto mais amplo de que a gente faz parte. E aí, gente, já para finalizar o nosso comentário, a gente vai falar agora sobre a gratidão e a plenitude, que é o último item desse capítulo. Joana vai dizer que a plenitude é a ambição de todos nós. Todos nós queremos nos sentir satisfeitos, né? Sermos elididos dessa angústia que nos move, queremos parar de sofrer, resolver todos os nossos conflitos, sermos bem resolvidos e tudo mais. E ela vai dizer, essa plenitude implica justamente isso, superação do sofrimento, da angústia, da ansiedade, da culpa, né? Significando o encontro com essa autoconsciência expandida e libada que sabe se conduzir no mundo e em qualquer circunstância. Nada obstante, ninguém se pode libertar totalmente dos atavismos sem adquirir novos hábitos. Joana sempre aborda isso nos seus livros, né? O homem é um animal de hábitos. Quem não os tem bons, tem-nos necessariamente maus. A gente não pode se livrar de um complexo de uma hora para outra, sem criar novas posturas, condutas, percepções, posicionamentos perante a vida, né? Então ela vai falar que todos esses remanescentes, de certo modo, estão vinculados à nossa condição de humanidade, né? Portanto, estamos sempre sujeitos a aflições e injunções do veículo carnal. Então esse processo é paulatino e a gente também tem que ter paciência com ele, né? Ela chega a dizer: pensar-se em plenitude como ausência de inquietações é uma ambição utópica. Esqueça, né? Isso não faz parte do nosso estágio de desenvolvimento humano, né? Eu sempre gosto de pensar assim, que em Jesus o humano chegou no seu ponto mais elevado, né? Jesus passou por todos os processos humanos que nós ainda estamos aprendendo a enfrentar, estamos desenvolvendo, né? Estamos nos adaptando. Então, Jesus ali é a finalização da obra, o coroamento da obra, né? Ele é o ser humano real, né? Como Jesus Cristo representou para nós o ser humano real, aquilo que nós aspiramos um dia a alcançar. Só que essa plenitude, enquanto processo, né, ela não pode ser ambicionada de uma forma linear. A gente efetivamente vai ter altos e baixos e a gente vai precisar se acostumar com isso. Joana diz ainda que a plenitude é o estado de harmonia entre as manifestações psíquicas, emocionais e orgânicas, resultantes do perfeito entrosamento da mente, do self, que também possui alguma forma de sombra, com o ego, integrando-se sem luta, a fim de ser readquirida a unidade. Então, a plenitude não é o equacionamento completo e a finalização de todos os problemas. É muito mais uma reharmonização, tolerando, admitindo, acatando, aceitando os elementos diversos, estabelecendo uma nova relação com eles, né? Essa conquista luminosa, resultado da aquisição da autoconsciência, liberta o sentimento de gratidão que faz parte da individuação, produzindo uma aura de mirífica luz em torno do ser vitorioso sobre si mesmo. Ou seja, esse processo que pressupõe amadurecimento psicológico, que precisa do desenvolvimento desse sentimento de gratidão, acaba produzindo esse tornar-se si mesmo em profundidade. E ela fala ainda da sombra, né?
A sombra acompanha inevitavelmente o ser humano enquanto ele se encontra no processo de autoiluminação, cedendo lugar à harmonia quando ocorre a libertação da matéria. Muitas pessoas ficam excessivamente preocupadas com isso, né? Quero acabar de uma vez por todas com a minha sombra. É meio complicado, né? Pelo menos nesse momento que nós estamos vivendo, né, como seres encarnados, tão cheios de conflitos, a gente pode colocar um pouco mais de luz, trazer aquilo que está oculto mais às claras, reconhecer, ir agregando aos poucos, mas fuja de todas essas soluções rápidas, de processo de individuação em 24 horas, né? Isso daí vai demandar algumas experiências, né, reencarnatórias, para que a gente possa, equacionar tudo isso. E, já caminhando para o final, Joana vai dizer: "O que se tem é adorno, sendo indispensável considerar-se psicologicamente o que se faz, o que se é, e tudo aquilo que se trabalha interiormente transformar em gratidão pela existência, pela oportunidade de autoiluminação." Essa é a reflexão que talvez encerre, coroe e resuma as nossas modestas explanações, né, reflexões aqui. O sentimento de gratidão é móvel do processo de amadurecimento psicológico, de evolução espiritual, de individuação, de tornar-se mais si mesmo, de ter a supremacia da sua essência, de viver conforme a imortalidade, de ser espírito. A gente precisa observar o que a gente faz, quais são os nossos potenciais, o que a gente já consegue conquistar, as oportunidades que a gente tem para tanto e ser grato por tudo isso. Grato, inclusive, pelo nosso processo, pelo quanto a gente já caminhou, pelo quanto que a gente já conseguiu progredir. E ela encerra dizendo: são os valores morais, as conquistas espirituais que respondem pela gratidão, que resulta de todas as oportunidades de crescimento e valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria de viver. Aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Então, a gratidão não tem nada a ver com posses, com impressões ou com um elevado conceito que eu tenho a meu respeito. É justamente o reconhecimento de que sou pequena, sou iniciante, aprendiz, estou no processo, mas já caminhei muito, já logrei muitas coisas, mas ainda tenho muito mais a conquistar. E estou satisfeita com isso, né? Estou planificada com isso. Por hoje está bom, mas amanhã eu quero mais, né? E esse sentimento de gratidão me faz incorporar na vida, né? Me faz estar aqui no tempo presente, porque o tempo chamado hoje é a oportunidade imperdível para que eu coloque todas as minhas armas, digamos assim, prefiro usar ferramentas na construção de quem eu estou me tornando. Por isso, gratidão como roteiro de vida. Minha gente, eu espero sinceramente que tenha ficado ameno, claro, que não tenha confundido mais, né, que tenha sido momentos, assim, prazerosos, né, que vocês tenham gostado. Esse livro é muito lindo, e eu acho que essas oportunidades são excelentes, né. Agradeço ao GPEC por isso, para que a gente pense mais sobre esses sentimentos elevados e entenda o quanto que a gente já é rico, né? E a gente fica sempre nessa ânsia de ter mais. Quanto que a gente já é rico e o quanto que a gente deveria estar mais satisfeito, né? Conosco, com nossos processos. Então, para finalizar, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus por esse momento extraordinário de reflexões sobre Jesus, sobre os seus ensinos, sobre o nosso processo de aperfeiçoamento incessante, da nossa reforma íntima. Senhor, dai-nos a capacidade, a sensibilidade
de reconhecer o quanto já caminhamos e o quanto ainda teremos pela frente para conquistar, nos dando força, incentivo, coragem para perseverarmos cada vez mais e sempre, sem interromper a nossa marcha, sem desistir ou retroceder. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos envolva com tua paz. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Até a próxima.